TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, programa Respostas está de volta, 16 de novembro do ano 2019. Estamos aqui de volta neste sábado. Esse final de semana estamos já praticamente chegando ao final também do nosso ano litúrgico. 33ª semana do tempo comum neste final de semana. Estamos aqui então celebrando esse momento deste programa que chega pela TV Imaculada até você. Exatamente para você que sabe que tem que fazer escolhas, que tem que fazer o seu discernimento exatamente para encontrar o caminho, encontrar a luz que orienta seus passos. O nosso programa da semana passada, exatamente, nos colocou diante do tema de como a igreja se relaciona com aqueles que não creem em Deus, daqueles que não creem no Cristo. Exatamente porque no Concílio Vaticano II, essa igreja se dispõe exatamente a falar com todos, a se dirigir a todos os homens de boa vontade. E nesse sentido nós vamos continuar o nosso caminho. Dessa vez nós vamos olhar que esta igreja que nós conhecemos e estamos conhecendo e da qual nós fazemos parte, ela é, por sua natureza, missionária. Mas onde começa a missão? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Nós podemos dizer que esta exigência é própria da natureza da igreja. Aquilo que Papa Francisco traduz hoje de uma outra forma, chamamos de igreja em saída. O que significa essa igreja em saída? É uma igreja que assume o caráter missionário, dinâmico, daquela dinâmica que Deus mesmo introduziu na história quando enviou seu Filho ao mundo. Então, nós vamos agora acompanhar para perceber nessa leitura do texto da Lumen Gentium que nós vamos acompanhar, que a missão começou no Pai, quando enviou seu Filho e enviou o Espírito Santo. E a igreja continua na história participando dessa missão do Filho e do Espírito Santo na história. Vamos acompanhar então agora a leitura do texto da Lumen Gentium. Caráter missionário da Igreja. Assim como o Filho foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos, dizendo: E depois ensinai todas as gentes, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo aquilo que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Igreja recebeu dos apóstolos este mandado solene de Cristo, de anunciar a verdade da salvação e de a levar até os confins da terra. Faz, portanto, suas as palavras do apóstolo: Ai de mim, se não prego o Evangelho, e por isso continua a mandar incessantemente os seus arautos, até que as novas igrejas se formem plenamente e prossigam, por sua vez, a obra da evangelização, pois é impelida pelo Espírito Santo a cooperar para que o desígnio de Deus, que fez de Cristo o princípio de salvação para todo mundo, se realize totalmente. Pregando o Evangelho, a Igreja atrai os ouvintes a crer e confessar a fé, dispõe para o batismo, liberta da escravidão do erro e incorpora-os a Cristo, a fim de que nele cresça pela caridade até a plenitude. E a sua ação faz com que tudo quanto de bom encontra no coração e no espírito dos homens, ou nos ritos e cultura próprios de cada povo, não só não pereça, mas antes seja sanado, elevado e aperfeiçoado para a glória de Deus, confusão do demônio e felicidade do homem. A todo discípulo de Cristo incumbe o encargo de difundir a fé, segundo a própria medida. Mas se todos podem batizar os que acreditam,
Contudo, é próprio do sacerdote aperfeiçoar, com o sacrifício eucarístico, a edificação do corpo, cumprindo assim a palavra de Deus anunciada pelo profeta. Do Oriente até ao Ocidente, grande é o meu nome entre as gentes, e em todos os lugares é sacrificada e oferecida ao meu nome uma oblação pura. É assim que a Igreja simultaneamente ora e trabalha, para que toda a humanidade se transforme em povo de Deus, corpo do Senhor e templo do Espírito Santo, e em Cristo, cabeça de todos, se dê ao Pai e Criador de todas as coisas toda a honra e toda a glória. Lumen Gentium, número 17. Como é belo, nós temos contato com o texto que fala exatamente dessa dinâmica da ação de Deus na igreja. Uma dinâmica que começou no coração do próprio Pai, do próprio Deus, que enviou ao mundo seu Filho. Esse Filho se encarna, entra na história da humanidade e promete a sua presença. O Pai também envia o Espírito, porque esta igreja nascente é continuadora, é impulsionada, assistida, amparada por este mesmo Espírito. Se Jesus disse aos apóstolos, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, significa, por um lado, que esta mesma igreja deverá enfrentar batalhas. O caminho da salvação é um caminho pleno de tempestades. A barca, volta e meia, é agitada pela força das tempestades. Mas se cumpre essa palavra exatamente porque esta igreja é acompanhada, é assistida pela força e pela ação do Espírito. Não sucumbirá porque a obra da salvação continua agindo na história, sobretudo, não somente por ação dos homens, mas por força da ação da graça e do Espírito Santo. Então vejam que essa dinâmica missionária, hoje se fala, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil fala de uma igreja em missão, comunidades missionárias. O que significa? Que essa dinâmica que nasceu no coração do Pai, que envia seu Filho ao mundo, essa dinâmica continua agindo nesta igreja. O Filho, enviado pelo Pai, envia os apóstolos por sua vez. E vejam que esta igreja nasce já enviada, já nesta dinâmica desta história da salvação, convidada, convocada a anunciar as maravilhas de Deus. E depois ensinai a todas as gentes, batizai-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Este mesmo Cristo dá essa ordem, ensinai a observar tudo o que vos mandei. Como acontece então esta missão da igreja no tempo e na história? Sobretudo amparada pela ação do Espírito, se realiza, o Espírito presentifica, torna presente e possível a promessa que Jesus fez aos seus. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que essa promessa de Jesus pode ser realmente realizada na nossa vida? Nós podemos testemunhar que no dia a dia do caminho da igreja, do anúncio do Evangelho, o Espírito presentifica, torna possível esta verdade da fé. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que torna possível essa presença de Cristo, que continua na história pela ação da igreja, a ação do próprio Espírito Santo. Vejam, a igreja recebeu do próprio Cristo, né? Recebeu do próprio Cristo este mandato, porque esse Cristo, ao enviar os apóstolos, entrega para os mesmos a missão. Qual que é a missão da igreja? Evangelizar. A igreja existe para evangelizar. E o que significa essa evangelização? Significa o anúncio da verdade da salvação. Levar este anúncio a todos os confins da terra. Uma missão, como eu dizia para vocês, que nasceu no coração de Deus. Essa dinâmica missionária já nasce quando Deus envia ao mundo o seu Filho e depois também o Espírito Santo. Então o texto da Lumen Gentium, né, fala exatamente que a igreja tem que assumir para si aquilo que o próprio Paulo sente como ímpeto missionário. Ai de mim se eu não prego o Evangelho, ai de mim se eu não anuncio este Evangelho.
desse anúncio nascem as comunidades. Vejam que vai se estruturando as comunidades a partir do anúncio, né? Isso é muito bonito. Até que as novas igrejas se formem plenamente e prossigam, por sua vez, a obra da evangelização. Essas igrejas que nascem exatamente por conta da escuta desse anúncio da palavra de Deus. Esta mesma igreja que é impelida pelo Espírito, como diz o nosso texto, né? A cooperar para quê? Para que o desígnio de Deus, que fez do Cristo o princípio e salvação do mundo, se realize totalmente. Então esse caminho do anúncio, da evangelização, vai se realizando pela pregação do Evangelho, onde a igreja atrai os ouvintes a crer e a professar a fé. Vejam que a estruturação que nasce do anúncio, da escuta, né? Por um lado, este Cristo, este anúncio do Evangelho atrai. O Bento XVI, Papa Bento XVI, então, disse uma coisa muito interessante, né? Que o cristianismo se propaga por atração. Né? Quando o Evangelho chega na cultura, a igreja não chega para mudar essa cultura, mas para que ela seja impregnada do Evangelho. Então, tudo aquilo que está presente nessa cultura vai sendo valorizado, planificado, claro, também purificado, para que o Evangelho se torne, de fato, vida no meio desta cultura. Então, se diz que essa igreja é impelida pelo Espírito, é o Espírito que anima a dinâmica missionária da igreja, né? Esta igreja vai pregando o Evangelho, atrai os ouvintes, né, a crer e a professar a mesma fé. Dispõe também os crentes para o quê? Para o batismo. Para o batismo. E liberta da escravidão do pecado. Liberta de toda aquela força que impede esse desígnio de salvação entre os homens. E depois também o texto fala que incorpora as pessoas a Cristo e elas começam a realizar a dinâmica, exatamente a dinâmica da caridade, a fim de que cresçam pela caridade até a plenitude. Esta dinâmica que vai acontecendo no corpo da igreja. E nós chegamos ao final desse nosso primeiro bloco e a gente está aqui dizendo para vocês que já nós voltamos, nós já temos algumas perguntas, mas você pode nos ligar, tá? Você pode ligar para nós. Opa, caiu aqui. Vou passar o número que está aí também para vocês. 3349-1015, mas você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 99347-0532. Não saia daí que nós já voltamos. Estamos de volta para esse segundo bloco do nosso programa Respostas, depois de nós termos aí essa fala tão importante de Dom Dimas, nosso arcebispo metropolitano. Ele fala exatamente daquilo que muitas vezes a gente comentou aqui no programa, né? Essas discussões, essas divisões ideológicas no campo da política. E aí a gente está trazendo para dentro das nossas comunidades com interpretações bastante complicadas, né? Então vai se gerando uma tensão muito forte e vai se substituindo, vai se colocando de lado aquele vínculo que se estabelece entre aqueles que seguem o Cristo na serenidade, na busca da serenidade, na busca da paz entre nós. Então a gente precisa ouvir esse recado que, inclusive, foi muito bem dado pelo nosso arcebispo Dom Dimas. Muito bem, então nós vamos agora para o início desse nosso segundo bloco. E nós vamos começar esse segundo bloco, não é bem uma pergunta, né, mas é uma consideração da Aparecida. Aparecida lá do bairro São Francisco. Aparecida, então nós somos vizinhos, né? Uma saudação a todo o pessoal lá do bairro São Francisco. Aparecida parabeniza, né? Parabéns, padre, pelos seus ensinamentos. Muito obrigado, Aparecida, pela sua consideração. É claro que a gente está aqui sempre aberto, né? Para quê? Para ajudá-los, para ouvi-los, exatamente para encontrar os caminhos que o discernimento cristão pede para todos nós. Por que o discernimento? Porque o joio e o trigo estão misturados, porque o nosso caminho é feito exatamente nas escolhas cotidianas, onde é que eu percebo que eu estou seguindo o Cristo e eu estou seguindo a palavra de Deus. Sobretudo quando eu vivo, né? Eu tento viver no meu testemunho de vida
esta luz, esta mesma palavra na nossa vida, no nosso cotidiano. Então o programa Respostas tenta exatamente, à luz da palavra de Deus, à luz da tradição apostólica da nossa fé, que remete à origem, os apóstolos, e por meio dos apóstolos chegamos ao próprio Cristo, é de fato a grande luz que ilumina o caminho dos cristãos, né? Então nós queremos continuar a Aparecida servindo as nossas comunidades nesse programa que tem procurado exatamente isso, né? Ajudar cada um a fazer as suas escolhas segundo a própria palavra de Deus, trazendo um pouco de luz, um pouco de auxílio ao discernimento pessoal de cada cristão. Muito bem, vamos começar hoje o Pedro, com a pergunta do Pedro, né? Do Pedro lá do bairro José Abraão. Eu não sei, mas eu acho que é a primeira vez praticamente que nós estamos recebendo uma pergunta do bairro José Abraão. Mas é muito importante essa pergunta do Pedro. A teologia, a faculdade de teologia, é reservada somente para os padres? Os leigos podem estudar teologia? Veja, Pedro, com certeza. Faz tempo que o Concílio Vaticano II tem falado a necessidade que nós temos de uma igreja onde o leigo, os cristãos leigos, sejam maduros. E essa maturidade dos cristãos leigos acontece exatamente por conta de uma tomada de consciência dos próprios leigos, do seu lugar na igreja, do seu papel, da sua missão, que é uma missão insubstituível. O leigo não vai ou faz algo na igreja porque falta o reverendo, o padre, mas porque ele recebeu por vocação e missão. Recebe do próprio Deus uma missão. Onde nasce essa missão? Depois do anúncio, nós falávamos hoje que o desígnio de Deus vai se espalhando, vai atraindo as pessoas o quê? Para a fé, e dispõe as pessoas para o batismo. Por quê? Porque o batismo marca esse momento do início dessa missão. Então, se a maturidade do laicato é possível graças a esse processo de tomada de consciência, gente, não tem como falar de um laicato atuante, participante, consciente da sua missão sem formação, Pedro. Não é possível. Então a formação é uma das teclas que, inclusive, o documento de Aparecida e muitos outros documentos da igreja têm falado que os leigos precisam de formação, né? Formação. Nesse sentido, a formação dos leigos, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Existem possibilidades inúmeras de cursos, né, onde as pessoas vão conhecendo a palavra de Deus, onde as pessoas vão conhecendo a doutrina social da igreja, né? Por quê? Porque o leigo tem como característica própria da sua missão o exercício, a índole secular da própria vocação. No sentido de que lá na escola o leigo é a igreja. Lá no mundo da cultura, né? Lá no mundo da educação, o mundo do trabalho, da fábrica, da empresa, o cristão leigo é igreja onde está. Onde brilha a luz de Cristo, onde está um cristão consciente da sua missão, o evangelho se atualiza. É nesse sentido que o evangelho vai purificando, vai penetrando as estruturas da própria sociedade, né? Da própria comunidade. E aí, Pedro, eu penso que essa consciência da missão, os nossos leigos, de modo geral, têm pouca formação, né? Ficam muito mais suscetíveis, né? Muito mais suscetíveis daquelas ondas de doutrina ou de pensamentos que vão levando, aos poucos, afastando os nossos cristãos da própria vida de comunidade e, sobretudo, da própria vivência do Evangelho. E aí nós precisamos, sim, de cristãos leigos cada vez mais conscientes. E o curso de teologia, Pedro, não entre tantas opções, essa dimensão
do estudo chega até o ponto de uma possível graduação. Vocês sabem que o nosso Instituto de Teologia, que já existe há mais de 40 anos, formando, né, os candidatos ao sacerdócio aqui no Mato Grosso do Sul, praticamente desde o início, também por insistência de Dom Vitório, então arcebispo metropolitano, ele falava sempre a consciência que Dom Vitório teve de que leigos também estivessem frequentando o curso de teologia. E de fato agora o curso de teologia foi para o CDB, mas ele continua aberto exatamente para todos os leigos. Muitas pessoas nos encontram na rua e às vezes falam, mas o curso é matutino, é difícil para muitos, né? De fato existe ainda essa dificuldade, nós não temos um curso noturno de teologia. Mas é um curso muito bom, um curso que traz uma luz e uma formação assim de alto nível, né? Porque é exatamente nível de graduação. E é aquilo que eu estou te dizendo, Pedro, isso não é reservado somente aos seminaristas, né? Ou aos religiosos e religiosas. Nós temos também lá religiosos e religiosas que cursam teologia. Então, nesse sentido, se vocês têm dúvida, é só procurar o CDB. Esse curso, ele se iniciou no semestre passado, já está indo aí praticamente para o 2º ano, né? E vocês podem perceber que, ouvindo as pessoas que fazem, os leigos, cristãos leigos e leigas, né? Nós temos 3 acadêmicas leigas que estão fazendo o curso de teologia, que o testemunho delas em relação a esse curso de teologia é surpreendente por aquilo que esse curso faz na vida deles. E esses cristãos, eles ficam numa assessoria teológica de grupos, de pastorais, de movimentos, porque a formação teológica é importante também para os leigos. Aquilo que eu dizia para vocês, que o leigo precisa realmente tomar consciência do seu papel e da sua missão. Existem outras iniciativas em níveis assim de um curso de extensão, por exemplo, né? Em todo o Mato Grosso do Sul, praticamente, nós temos escolas de teologia pastoral ou teologia para leigos, exatamente onde se encontra uma formação bastante sólida para os cristãos que querem exatamente viver a sua fé. Aqui também em Campo Grande existe o EDAP, que é uma escola também que trabalha muito a formação. Então, gente, existe muitas propostas de cursos de formação para os leigos. E essa é uma consciência que a igreja tem tomado cada vez mais, né? Então, Pedro, curso de teologia, os leigos podem e devem, né? Sobretudo as nossas lideranças precisam aprofundar, conhecer a própria vocação, conhecer a própria fé e a igreja, né? É um curso de graduação onde as fontes, a partir do estudo das fontes da revelação, nós vamos adentrar em todos aqueles grandes mistérios que constituem o patrimônio, o conteúdo da nossa fé, que exatamente nos falam da revelação de Deus, o seu projeto de salvação, de como Deus age, né, na história da salvação. Então, Pedro, a gente precisa muito estar consciente de que esse curso de teologia para leigos é algo essencial. Os leigos precisam tomar consciência cada vez mais exatamente da importância da formação. Não precisamos nem ir muito longe, o Concílio Vaticano II bateu já nessa tecla, mas se vocês lerem o documento de Aparecida, que é esse documento do nosso CELAM, do nosso episcopado latino-americano, olha, gente, existe ali uma ênfase muito grande na formação do laicato, né? Cristãos leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo, também é um documento que abriu, tem praticamente um capítulo, não chega a ser um capítulo, mas uma inteira unidade do documento chamado, acho que é documento 105, se eu não erro aqui, Cristãos leigos e leigas, sal da terra e luz do mundo, que fala exatamente da importância da formação para os leigos, né? Isso é fundamental hoje. Eu diria que é uma das saídas, né? Um dos caminhos pelos quais nós temos que trilhar exatamente para fazer com que os leigos tomem consciência da sua missão, né? Muito bem, Pedro, obrigado pela sua pergunta. E agora nós vamos passar para a outra pergunta. É a pergunta da Fátima. A Fátima lá do bairro Itamaracá. Uma saudação a todos do bairro Itamaracá.
A Fátima pergunta, eu acredito que já até essa pergunta veio aqui, mas é importante que ela volte, porque tem muitas pessoas que perguntam, tem essa dúvida. A pergunta da Fátima é a seguinte: a igreja aprova a cremação? Olha, Fátima, por incrível que pareça, o ritual onde os padres fazem oração nos funerais, tá? Existe um ritual chamado ritual de Ezequias. Traz no seu apêndice um rito próprio para aqueles que optam pela cremação. Ou seja, cresceu em muitos lugares a consciência, por exemplo, alguns impelidos pela preocupação ecológica ou coisas do gênero. Agora, quando é que não pode cremar? Quando o motivo pelo qual você crema fere algum princípio da fé. Por exemplo, o princípio da ressurreição dos mortos, tá? E outra, existe uma série de exigências. Essas cinzas não podem ser, como se diz, né? Soltas, jogadas no mar, ou no ar, ou no vento, ou em jardins, como normalmente se faz. Então exigem para nós cristãos, o próprio ritual coloca que nós temos algumas normas com relação a como agir diante da cremação. Mas a igreja já faz um bom tempo que tem autorizado, e pelo que eu percebi estando morando um período na Europa, que isso tem se tornado cada vez mais comum. O que é importante é que os motivos pelos quais as pessoas optem pela cremação não tenha nenhuma doutrina que seja contrária, por exemplo, à crença na ressurreição dos mortos. Exatamente porque nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição da carne, ou dependendo do creio, nós cremos na ressurreição dos mortos. Né? Então, Fátima, se não tem por trás do motivo pelo qual a pessoa quer passar pela cremação um motivo que seja contrário, né, à fé. Por exemplo, a pessoa quer cremar porque eu não acredito em mais nada. Né? Embora eu quero dizer, no ritual está no apêndice, ou seja, a igreja continua incentivando a forma, aspas, tradicional de sepultamento, né? Como a gente conhece normalmente. Mas não é impedido ao cristão que deseja ser cremado essa possibilidade. Né? Repito, Fátima, que no ritual de cremação tem toda uma série de orações que o sacerdote vai lá, né? Faz essas orações exatamente. Se está ali no ritual, é óbvio que a igreja já pressupõe essa possibilidade. E que eu repito, na Europa está se tornando muito comum. Em muitos lugares, o número de pessoas que solicitam a cremação é, às vezes, já comparado àqueles métodos, digamos assim, tradicionais de sepultamento. Né? E, de fato, nós precisamos agora, a liturgia da palavra, inclusive da semana passada, domingo passado, esses dias, falava exatamente da ressurreição dos mortos. E essa é a nossa esperança. A vida para nós cristãos não termina, né? Não termina na morte. Essa morte é vivida como uma passagem que abre para nós um novo caminho, uma nova vida. Né? Então, nós cremos na ressurreição. E todos os ritos que acompanham a encomendação ou o velório, como nós costumamos dizer, são ritos que, por um lado, tentam consolar quem fica e, por outro, reafirmar a nossa esperança nessa vida eterna que Deus preparou para nós. Isso é importante. A vida não termina aqui, nós somos peregrinos, caminhamos para a casa do Pai. E a morte é vista na Sagrada Escritura exatamente como isso, um retorno à casa do Pai. Muito bem, chegamos ao final desse nosso segundo bloco e nós vamos para o nosso intervalo, mas fique aí que a gente já volta. Eu não falei para vocês que a gente já voltava? Pois é, estamos aqui de volta. Esse que é o terceiro e último bloco. Olha, eu tô vendo aí, você tá vendo que tá colocando à disposição de você, ainda tem tempo para você mandar a sua pergunta, tá?
O número do telefone está à disposição de vocês. Gente, essa pergunta do Antônio Carlos, eu agradeço, Antônio Carlos, a sua participação. O Antônio Carlos, que é lá do bairro Centro. Uma saudação para o pessoal do bairro Centro. É uma pergunta que eu já respondi aqui, mas que volta e meia aparece. É uma pergunta recorrente, que eu diria. A pergunta do Antônio Carlos: o batismo em casa faz parte da tradição católica? Olha, Antônio Carlos, uma coisa que acontece no Brasil, em alguns lugares se alimentou muito esse costume, né, de batizar em casa, o batismo feito em casa. Mas o que era esse costume? Esse costume surgiu por uma necessidade. A ausência do padre, que em muitas regiões longínquas do nosso país, no processo inicial de evangelização, o padre passava às vezes uma vez por ano, né, dentro das comunidades. Então, se criou muito essa questão do batismo em casa. Mas não é tradição católica no sentido de que o batismo em casa, ele é só feito quando existe uma situação de emergência, tá? Uma situação emergencial. O que significa essa situação emergencial? A criança acometida de um mal súbito, de uma doença, e aqueles que estão ali presentes sentem a necessidade, né, de realizar esse batismo. Porque o lugar do batismo é na comunidade. Aliás, o ritual de batismo fala de preferência no domingo, no dia que a comunidade está reunida. Por quê, gente? Porque existe uma ligação intrínseca. O batismo não é uma propriedade privada de alguém. É um sacramento da igreja. E nós começamos a fazer parte do povo de Deus, nós entramos, né, nessa igreja. Somos inseridos na caminhada de um povo exatamente pela porta de entrada de todos os sacramentos, que é o batismo. Então, nesse sentido, o perigo de batizar em casa é de desvincular a vida pessoal de fé do aspecto comunitário desta mesma fé. Porque são duas coisas inseparáveis, essenciais, né? Então, hoje não faz sentido a gente batizar em casa, né? O número de sacerdotes à disposição e de comunidades nos permite, né, fazer um processo, um caminho, né, onde se percebe essa dimensão eclesial da própria fé. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou muito à igreja, eu tenho a minha fé, né? A gente ouve isso com muita frequência. Eu tenho meu Deus, né, no qual eu presto culto lá em casa. Mas a comunidade, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça. Mesmo que você participe de um movimento. Mas a comunidade é o lugar natural do desenvolvimento e do amadurecimento da fé. É difícil vida de comunidade? Mas é o lugar da maturação da fé. É o lugar do confronto, é o lugar onde se forma a comunidade, onde me ajuda a viver em comunidade. As pessoas hoje em dia estão muito voltadas ao quê? O ego, né? Eu. É uma sociedade que volta e meia tá mandando para nós mensagens onde o centro é o indivíduo, mas às vezes esse indivíduo é hermeticamente fechado em si mesmo, né? O individualismo, individualidade é uma coisa positiva, mas o individualismo é muito presente na nossa sociedade. Todas as mensagens, né, da mídia, das redes sociais, é você. Não, nós precisamos retomar a dimensão eclesial, precisamos retomar a dimensão de um nós, né, que não anula o eu de cada um. Mas eu digo para vocês, não existe vida de fé sem vida de comunidade. Tá? Tem que ficar bastante claro. O perigo de você batizar em casa é criar o quê? Um caminho privado, né? Não. A dinâmica da fé se desenvolve, o caminho natural de vivência da fé é a comunidade. Viver em comunidade com os irmãos, no segmento da palavra de Deus, na celebração da Eucaristia, alimentando cada dia, né, a nossa vida cristã, que tem, por um lado, repito, uma dimensão absolutamente pessoal, individual,
mas também uma dimensão comunitária. Né? Esse é um elemento importante que a gente precisa considerar nesse sentido. Né? Muito bem, Antônio, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação e eu espero que a gente tenha respondido. A pergunta que chegou para nós agora é da Aparecida, também lá do bairro São Francisco. Olha, a Aparecida, já tínhamos falado, Aparecida. Obrigado, viu, pela sua participação. Qualquer hora nós vamos ter que, não sei, tomar um café, né? A Aparecida mora lá no mesmo bairro. Aparecida, obrigado pela sua participação. A pergunta da Aparecida: se um casal que tem um filho muda de religião, eram católicos e retornam evangélicos, no caso, evangélicos protestantes, né? Mais tradicionalmente assim dito. Como os padrinhos da criança devem agir? Continuam sendo padrinhos? Ah, tá, entendi. Se eu entendi bem, né, Aparecida? Vamos supor que foram padrinhos do seu filho, um casal que hoje mudou de religião, né? Pois é complicado. O padrinho, ele é pensado, ele é escolhido, em primeiro lugar, por um motivo de fé, não por um motivo de afinidade afetiva. Claro que existe esse aspecto. Eu escolho o padrinho porque é alguém que eu quero homenagear, é alguém que eu quero exatamente agradecer, né? O que acontece? Que às vezes a escolha dos padrinhos, Aparecida, fica só nesse motivo, tá? É alguém que vai dar presente, é alguém que afetivamente eu quero presentear, né? Fazer uma homenagem. Mas, gente, nós não podemos escolher padrinhos só pautados nisso, né? Não podemos. Temos que ter algo a mais. Os padrinhos são aqueles que são coadjutores, coadjuvantes, auxiliam os pais o quê? No caminho de evangelização inicial. O que significa? Que um padrinho e uma madrinha de vez em quando tem que ligar. E daí? Vocês estão ensinando o Pai Nosso, o sinal da cruz, a oração antes de dormir, ou oração de manhã. Estão ensinando a fazer um sinal da cruz na hora de comer, agradecer, render graças a Deus. Vejam, é alguém que acompanha o percurso do afilhado. Se a pessoa muda de religião, se compromete, né, digamos assim, esse caminho. Agora, o que eu diria? Existem evangélicos e evangélicos, tá? Existem, então, no mundo evangélico, uma infinidade muito grande de interpretações. Então, se você, né, muitas dessas pessoas que quando mudam de religião, eles já não querem uma vinculação anterior. Então, o ser chamado de padrinho e de madrinha, dependendo do tipo de denominação que a pessoa vai participar, nem eles mesmos querem mais. Por outro lado, tem grupos muito mais serenos e muito mais tranquilos que não é um problema. O afilhado acostumou chamar de padrinho e madrinha. Qual que é o problema? Vai mudar? Não. Eles, infelizmente, no sentido de, sim, pelo amor de Deus, né, não acompanham mais esse percurso na dinâmica da fé professada, né, a fé na qual aquele afilhado, aquela afilhada foi batizado. Mas se essa pessoa não virou um talibã, né, porque tem gente que muda de denominação religiosa e fica bastante agressivo, né? Se a pessoa não ficou fanática, né, e acha que todo mundo que é católico não vai para o inferno, né, se não virou um cristão talibã, e tem cristão talibã também dentro da nossa igreja, tá? Padre aqui não tem profundo respeito, né, pelas diversas denominações cristãs, ou pelo menos ditas assim, né? Mas Aparecida, é essa questão. O padrinho ou a madrinha acompanha o processo inicial de desenvolvimento, de maturação da fé da criança. Então agora, mas não é um problema, tá? Chamar de padrinho e madrinha, embora de fato não seja. Mas se esse padrinho e essa madrinha continua falando de Cristo, falando da palavra de Deus, e não vai transmitir para o afilhado nenhum ensinamento contrário à própria fé,
que se confessa como católico, não vejo problema. Né? Tem gente muito tranquila, que mesmo mudando de denominação religiosa ou deixando a igreja, continuam, fazem um caminho, o caminho, né, gente, de cada um, né? Então, Aparecida, não precisa levar ferro e fogo, não precisa. Eu já conheci casos de pessoas que continuaram chamando de padrinho e madrinha e a pessoa não se incomoda, até porque o afilhado cresceu chamando de padrinho e madrinha, né? Mas o que eu diria, Aparecida? Volto lá naquela questão anterior. Precisamos escolher melhor nossos padrinhos e madrinhas. Tá? Precisamos. Estou repetindo. Quais são os critérios pelos quais eu escolho um padrinho e uma madrinha do meu filho? Primeiro critério, a fé. Essa pessoa vai professar a fé junto com os pais. Ah, mas eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que está vivendo? Né? Eu vejo que muitos batizados, sabe como que a gente percebe que a pessoa é distante da igreja? Não consegue nem responder as perguntas clássicas da missa, entendeu? Você percebe que as pessoas estão ali, tipo assim, turista, né? Os turistas da fé. Então, se você escolhe uma pessoa que não está no caminho, né? Que não faz uma experiência sólida cristã, é óbvio que a possibilidade dessa pessoa abandonar o barco no meio da estrada é grande. É grande. Né? Agora, o que eu digo? Ah, perdi os padrinhos. Perdeu, mas tem o pai e a mãe. Tem o avô, tem a avó. Tá? Vamos lá. Por que a igreja protege a fé nascente, a fé frágil dessa criança? Falando do caso mais clássico. Exatamente porque ela confia nessa pequena comunidade, nesse pequeno núcleo. Em primeiro lugar, o pai e a mãe. Em segundo lugar, o padrinho e a madrinha. Que eles vão o quê? Cultivar. Vão ser os primeiros catequistas. Né? Agora, vamos, Aparecida, falar aqui um princípio que é muito claro. Ninguém dá o que não tem. Eu acho que isso já responde, né? Ninguém... eu tenho que estar no caminho da experiência de Cristo para poder levar alguém, para poder pegar na mão de alguém. É igual aquela coisa, vamos ali no... mas eu não sei onde é. Então como que você vai pegar na mão da pessoa para indicar o caminho, para atravessar uma rua, se você não sabe o caminho? Se você mesmo não faz o percurso, né? Então é uma questão assim, sobretudo, que os católicos, cristãos católicos precisam pensar. Qual o motivo pelo qual você escolhe um padrinho ou uma madrinha, tá? Não dá para ficar só nos motivos afetivos, não, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Aparecida, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação e obrigado pelo seu carinho. Gente, o José Carlos lá da Copa Rádio mandou a seguinte pergunta. Qual o significado da lâmpada do Santíssimo? A lâmpada do Santíssimo, o Santíssimo, essa lâmpada é acesa exatamente quando o corpo de Cristo, né, transformado, a transformação, a transubstanciação, que é essa graça, esse grande milagre que acontece em cada Eucaristia, onde não é mais pão, mas é o corpo do Senhor. As chamadas reservas eucarísticas, depois que todo mundo comunga, né, elas vão para o chamado sacrário, tá? E elas permanecem ali. A presença de Cristo continua no pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Vejam, a igreja tem um amor, uma veneração, uma adoração ao Santíssimo, porque é Deus, é Cristo, é seu corpo. Tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo. Então vejam, a luz do Santíssimo quer lembrar a fé, quer lembrar para nós a nossa fé. Vigiai, vigiai. O que significa lâmpada? Vigia, adora. Aqui tem uma presença especial, tanto que quando você vê a luz do sacrário acesa, quando você entra na igreja, o que você tem que fazer? Ah, padre, só reverência? Não, você tem que ajoelhar, fazer a genuflexão. Que você pode pôr só o joelho direito, pode ser o esquerdo também, mas normalmente é o joelho direito. Viu a luz do sacrário acesa, tá? O que acontece?
você tem que ajoelhar-se, porque o Santíssimo está presente. É o lugar mais importante dentro da igreja, né? Então essa luz quer nos alertar, a lâmpada, ter a lâmpada acesa, a lâmpada da fé, a lâmpada que é a luz de Cristo, né? Cristo mesmo se faz presente, é o pão para os peregrinos, né? Aqui está o pão para os peregrinos, que é a força de Cristo, o seu corpo, dom, né? A Eucaristia é um grande dom para a igreja, para o seu caminho, né? Então vejam que a lâmpada do Santíssimo lembra a presença de Cristo entre nós. Presença de Cristo. Cristo eucarístico. Tanto que quando tira as sagradas espécies do sacrário, a lâmpada, por sua vez, se apaga, né? Então a gente tem que ficar atento quando entra numa igreja. Tem o sacrário, tem a lâmpada acesa, Jesus está ali. E aí a gente tem que dobrar nossos joelhos, né? Todo joelho se dobre no céu e na terra, né? Vejam que importante. José da Vila Carlota, já está quase terminando o nosso tempo do último bloco, mas só para responder aqui o José da Vila Carlota, o ato penitencial pode substituir a confissão? A confissão comunitária tem o mesmo valor que a pessoal? Olha, José, existem normas sobre a confissão comunitária, normas específicas para dizer quando a confissão comunitária é aconselhada, mas mesmo assim o meio ordinário hoje é a confissão auricular. Ali está o ministro da igreja. Você se confessa a Deus, mas se confessa a comunidade por meio do seu representante, que é o padre, o sacerdote. Então, o ato penitencial não substitui a necessidade da confissão, sobretudo em se tratando daqueles pecados que feriram minha comunhão com o Senhor. Então eu preciso procurar a confissão, né? Que na sua forma auricular é a forma ordinária, digamos assim, é o caminho que a igreja nos aconselha. Então vai lá, procura, porque Jesus está também lá para te ouvir, para oferecer o bálsamo da sua misericórdia e do seu perdão. E quem não precisa, né? Todos nós precisamos. Então não substitui, não. O ato penitencial da missa tem sua importância, sem dúvida alguma, né? Mas não substitui. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Respostas de hoje. Eu quero deixar um carinho, um abraço para todos vocês que nos acompanharam nesse programa. Aliás, para vocês que têm feito esse itinerário, esse caminho com a gente. Eu quero encerrar agora pedindo a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, por intercessão da Imaculada. Por intercessão da Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Programa Respostas fica por aqui. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus.